Olá, pessoal da Amarela, que é o Rommel, 92156, né? Eu vim trazer outra história para vocês, né? Essa história tem a ver com o nosso aprendizado como militar, né? Você sabe que na escola a gente tem dois tipos de aprendizagem que a escola nos proporciona, né? Um é o técnico, né? Que lá é uma escola técnica. Então você passa boa parte do tempo aprendendo a ser técnico em algo, né? A gente se chama Escola de Especialistas em Aeronáuticas, mas na verdade lá é uma escola técnica, né? E a maior parte do nosso tempo a gente está estudando para aprender uma atividade técnica que vai exercer na Força Aérea, né? Eu era técnico em comunicações, foi a especialidade que eu segui. A outra parte que te aprende lá na escola, que na programação de atividades eles nos colocam, é aprender a ser militar, né? A gente é militar, a gente não somos civis, né? Então a gente aprende a se apresentar bem, né? A questão do uniforme, do alinhamento, barba, cabelo, né? A gente aprende as regras de continência, o uso dos uniformes adequados e qual atividade. A gente aprende a mexer com armamento, né? Que é uma coisa bem interessante, né? Que só quem é militar que aprende isso. Principalmente aqueles armamentos especiais como fuzil, né? Metralhadora. Pessoal que trabalhava com armamento, mexia com armamento mais poderoso, né, com a ponte 50, aquela ponte 50 do helicóptero, né. Isso tem a ver com a formação militar. E uma das maneiras que a EA fazia para a gente aprender a ser militar era que ao longo da nossa formação a gente desempenhava várias funções, né, vários papéis, né. A gente era plantão. Eu acho que era a primeira função que a gente tinha quando a gente chegava lá, logo na primeira série, era ser plantão. A gente tirava serviço de patrulha, a gente tirava serviço de sentinela, né, nos postos, né? A gente tirava serviço de aluno de dia esquadrilha, aluno de dia esquadrão, tirava serviço de aluno de dia ao corpo de alunos, que digamos que era a função mais importante que a gente desempenhava. Acho que a maioria dos alunos desempenhou pelo menos uma vez. Mas tinha um papel que não estava na escala lá que o nosso sargento colocava no quadro de aviso, mas que nós revezávamos e que ninguém dava tanta importância, que era a função de xerife, né? Todos os dias tinha um xerife que deslocava a tropa, né, os alunos da especialidade para as aulas, né? O xerife basicamente tinha três funções, né? Ele tinha que retirar as faltas, ele tinha que apresentar a tropa para o instrutor e ele tinha que deslocar a tropa de um ponto ao outro. Eu sempre considerei essa função como uma profissão perigo, né? Muita gente levou cadeia porque era xerife, né? Não que ele tenha feito alguma coisa de errado, mas ele estava na função errada, na hora errada. Deixa eu explicar por que xerife é uma profissão perigo. Embora a gente não, na hora que saía as escalas lá, né, a gente não desse tanta importância a isso. A gente se preocupava mais com o serviço armado, né, que a gente tinha que passar 24 horas. Deixa eu explicar a minha visão, por que xerife é uma profissão perigo. Deixa eu explicar. Essas atividades de retirar a falta e de apresentar a tropa para o instrutor era uma coisa tranquila. O problema do xerife era levar a tropa para os locais, né, o deslocamento. Aí é que era o perigo. Deixa eu explicar por quê. Né? Tem uma particularidade. Quem fosse aluno vai ter que entender isso, que é uma profissão perigosa. Sempre alguém vai levar uma cadeia. A questão é se vai ser você. Deixa eu explicar. As pessoas, gente, quando estão informam os alunos, por algum motivo, eles não param de falar. Quando a gente sem estar em forma, a gente não tem vontade de falar, não. Mas basta entrar em forma que a gente sente. Vocês já perceberam que quando a gente vai fazer exame de sangue, que a gente tem que ficar em jejum, dá uma fome danada? Que quando a gente está em forma, parado, e não pode se coçar, dá uma vontade de coçar? É a mesma coisa quando a gente está em forma no deslocamento. Quando a gente está deslocando, a princípio a gente não pode falar. Quando a gente está em forma, fazendo a cobertura, alinhamento, a gente não pode falar. Mas a tropa fala, cara. Todo mundo fala. E é todo tipo de assunto. A gente fala de problema em casa, a gente fala das provas, a gente fica contando piada, é todo tipo de assunto. O problema é que quando isso ocorre e um oficial ou um sargento pega, isso é visto como uma transgressão disciplinar. Quem é punido não é quem falou em forma.
Não é quem falou que é punido, porque até porque só se for punir a esquadrilha toda, ou punir a turma toda. Geralmente o punido é o xerife, né? Teve vários colegas que levaram punição lá, levou no mínimo um esporro. Teve colega que levou 2 dias de cadeia, porque a tropa tava conversando em forma. Mas deixa eu contar o que é que tem de interessante nisso. Nós tínhamos um sargento lá, que era o sargento Hamilton, né? O Hamilton, ele era o nosso sargento da esquadrilha, né? E era o sargento mais antigo do esquadrão. E uma das atividades que ele gostava de fazer, né? Ele era um cara, eu tenho boas lembranças dele, né? O papel dele lá era nos educar enquanto militar. Então, pela manhã, o Hamilton, ele tinha uma bicicleta, aquela bicicleta Caloi barra forte, né? Que tinha um círculo no meio. Ele gostava, eu acho que ele ia de casa para o corpo de aluno de bicicleta, e ele gostava de supervisionar os deslocamentos de bicicleta. Ele fazia isso com frequência, procurando ver se a tropa ia. E aí, o que acontecia? Quando chegava a época do inverno lá, né, que é de julho a agosto, lá tem muita névoa na escola, principalmente ali perto da praça, em frente à sociedade dos alunos, né? E quando a gente se reunia no pátio, a gente só conseguia ver até ali perto da sociedade, depois você não via mais, ficava só névoa. Então a gente que estava ali parado, a tropa ia marchando e ela sumia na névoa, né? Então a gente ia marchando lá para os galpões de manhã cedo, 10 para as 7, e a gente ia conversando, claro, né? Porque o aluno, quando deu ordinário marcha, é como se autorizasse a conversar. E aí o Hamilton, ele pegava a bicicleta e ia seguindo as tropas, né? Pra ver se conversava. E na névoa ficava difícil ver o Hamilton de longe, né? O Hamilton, ele pilotava a bicicleta dele, ele sempre levava uma prancheta numa mão e pilotava a bicicleta na outra. Então ele guiava ela meio que em zigue-zague, porque era uma subidazinha, ele tinha dificuldade de guiar em linha reta. O que acontece? O Hamilton, eu acho que ele não era muito zeloso com a bicicleta dele, então ele não botava a graxa na sela, e a sela tinha mola. E à medida que ele ia pedalando, o Hamilton era bem grande, né? A sela ia fazendo barulho, né? Nhec, nhec. Então a gente escutava de longe a sela e a gente dizia: silêncio aí que o Hamilton tá chegando. Aí aparecia ele com a bicicleta. Cara, isso era muito engraçado porque te ouvia de longe, né? E na névoa não dava pra ver. Aí eu ficava pensando o seguinte: se um Hamilton botar a graxa nessa bicicleta, não vai escapar um, cara. Todo mundo vai levar a cadeira, não escapa nenhum, porque ele não ia poder ver, não ia poder escutar. Cara, era uma situação muito engraçada. Por isso que xerife, cara, embora a gente não se preocupasse tanto, era uma profissão perigo. Era muito perigoso ser xerife, principalmente quando o Hamilton tava rodando, né? Era se ele colocar graxa, não escapa ninguém, não. E é isso, cara. Outra lembrança que eu deixei pra vocês. Beleza.